Olá, está começando mais um Saúde Agora aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre a saúde cardiovascular da mulher. As mulheres também têm doenças cardiovasculares e infartam, mas no caso delas, a cena tende a ser diferente e mais difícil de reconhecer, já que os sintomas podem ser outros. Por isso, o infarto nas mulheres ele costuma ser mais negligenciado e o seu desfecho tende a ser bem pior. Segundo o relatório da Associação Americana de Cardiologia, a sobrevida depois do infarto do miocárdio é de 8,2 anos para homens e 5,5 anos para mulheres. Elas também têm o maior risco de um novo infarto, né? A recorrência é de 17% nos homens e de 21% nas mulheres. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o cardiologista Fernando Nobre. Ele é especializado em hipertensão arterial e sócio da Sociedade Brasileira de Cardiologia desde 1976. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro no Saúde Agora. Ana Paula, sou eu quem agradece e eu, ao mesmo tempo, saúdo todos que nos assistem da TV Câmara de Campinas. Doutor, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria entender, primeiro, e para quem está nos acompanhando também, por que o coração da mulher ele merece mais cuidado e atenção? A fisiologia dele é diferente do coração do homem? Olha, não é que o coração da mulher precise mais atenção. O coração, de um modo geral, é o órgão responsável pela primeira causa de mortalidade no Brasil e no mundo. Isso inclui homens e inclui as mulheres, obviamente. As mulheres têm características peculiares da sua estrutura de vida atual. Por exemplo, há algumas décadas atrás, a mulher tinha uma atividade que era muito menos exposta aos riscos, sobretudo aqueles relacionados ao estresse, do que hoje. Isto foi um dado muito positivo. A mulher passou, com toda a justiça, a fazer parte de um universo de trabalho destacado, como ela merece e como é capaz de ter. Mas isso trouxe as consequências naturais. A mulher fumava menos, a mulher não tinha o nível de estresse em relação ao trabalho, de novo, repito, merecidamente galgando postos de maior relevância, mas isso, de certa forma, também trouxe uma exposição maior aos fatores de risco. As doenças cardiovasculares na mulher, atualmente, para se ter uma ideia, elas são responsáveis mais mortes do que, por exemplo, as doenças mais comuns a elas, como os cânceres que são típicos da mulher, tipo câncer de ovário, câncer de útero e de mama. A doença cardiovascular também na mulher hoje já é similar àquela que acontece no homem em termos de ocorrência e mortalidade. Há algumas características, Ana Paula, que você mostrou no início, em relação à ocorrência de novo episódio mais frequente na mulher que no homem, uma vez tendo tido um evento, por exemplo, nesse caso, o infarto, e a sobrevida ser um pouco menor do que a do homem, isso tem relação com algumas coisas que precisam ser avaliadas. Primeiro, a mulher tem uma tendência a não ter uma valorização de sintomas diferentemente do homem. Isto talvez porque houve no passado uma ideia de que doença cardiovascular, infarto em particular, era coisa típica do homem, o que não é verdade. E isto sendo, às vezes, a mulher passa um tempo maior com sintomas decorrentes de um infarto agudo do miocárdio para que seja atendida. E todos nós, cardiologistas, sabemos, e já é de domínio público também, que quanto mais rapidamente um infarto for atendido,
melhor é a chance de se fazer procedimentos para prevenir a evolução da doença e, consequentemente, também melhor é o prognóstico. Doutor, já que você comentou sobre os sintomas, né? Quais seriam esses sintomas, então, de infarte aí na mulher, né? Eles são bem diferentes do que os homens aí podem sentir? Não é que sejam bem diferentes, fazendo com que, por exemplo, o infarto no homem seja uma entidade totalmente diversa daquilo que acontece na mulher. Boa parte das vezes, as mulheres têm também os mesmos sintomas de dor, de sudorese, de uma respiração com dificuldade, caracterizando isto como um quadro que está evoluindo para um infarto agudo do miocárdio. Eu repito, o que precisa é haver a consciência de que a mulher também, e tanto quanto o homem, é possível de ter estas manifestações que configuram um infarto agudo do miocárdio. Não só saber que é possível, como valorizá-las quando ela apresenta. Isto, seguramente, pode ser responsável por uma evolução no tratamento, que sendo mais tardio, o tratamento faz com que a evolução não seja tão boa. Com relação ainda aos sintomas, né? As mulheres elas podem ter dor nas costas, até dor no maxilar, né? Eu vi numa pesquisa, né, que eu estava estudando sobre o tema, e aí muitas vezes elas podem dizer, né, nossa, acho que não tem nem relacionar isso, né, com um infarto, não é mesmo, doutor? Então, é verdade, o infarto clássico é aquele que se configura por uma dor que pega todo o peito, em geral opressiva, é como se tivesse um peso ou um ardor ocupando toda a região do tórax, que pode se irradiar para o membro superior esquerdo, para a mandíbula, né, para o dorso, e não raramente também pode ocorrer que ele se manifeste por uma dor mais baixa, uma dor chamada epigástrica, que na realidade é a dor, simplisticamente falando e na linguagem popular, na boca do estômago. Então, um infarto pode estar ocorrendo diante de uma condição como essa ou diante de todas essas características que eu determinei. O que é importante é que, em qualquer manifestação que suscite a ocorrência de um infarto agudo do miocárdio, o médico seja procurado, o hospital seja visitado para se confirmar ou excluir. Melhor que se faça uma avaliação e que ela não configure um infarto do que seja um infarto que não vai ser adequadamente diagnosticado e, decorrente disso, um tratamento seja instituído. Exatamente. Doutor, você falou sobre a rotina, né, das mulheres, essa dupla, até às vezes tripla aí, jornada. E quais seriam outros, né, fatores que deixam a mulher mais vulnerável? Nesse caso, né, de ter um ataque cardíaco? A mulher tem uma sensibilidade emocional maior, já é muito conhecido isso. E uma condição que se configura como muito importante, não rara, e que hoje até está cada vez mais sendo frequente, que é a síndrome do coração partido, que é aquela condição em que, particularmente na mulher, na meia-idade, ela tem uma decorrente de uma grande emoção, pode ser uma frustração, pode ser um impacto muito grande emocional, ela tem um quadro que é exatamente caracterizado como um infarto, embora ela não tenha classicamente as obstruções de artérias coronárias, que são, na grande maioria dos casos, o determinante para que o infarto ocorra. A mulher tem isso, então, que é a síndrome do coração partido, é comum a ela, e é comum nesta fase. A mulher tem uma característica peculiar própria dela, portanto, e como tal, que é a proteção hormonal, sobretudo estrogênica, até que a menopausa se instale.
A menopausa se faz de um modo mais ou menos é, nessa faixa dos 52 aos 53 anos, é aí que a grande maioria das mulheres perde a ação e perde a produção estrogênica e a alteração hormonal, de um modo geral, decorrente da menopausa. Até essa fase, o estrógeno é capaz de, particularmente ele, mas não só também, mas o conjunto hormonal que configura a mulher, ela tem essa proteção porque ela tem esse aspecto. Então, até essa fase, a mulher tem essa característica que o homem, obviamente, não tem. Então, essa é uma peculiaridade da mulher que, tendo esta proteção hormonal até que a menopausa chegue, ela tem essa característica de proteção própria dela e, portanto, não no homem. Doutor Fernando, também fisiologicamente o coração da mulher ele é menor do que o do homem? Isso interfere de alguma forma? O coração da mulher, de um modo geral, anatomicamente, funcionalmente, é igual ao do homem. Não há um coração para a mulher e um coração para o homem com diferenças marcantes que configurem um órgão que é central, que é responsável por toda a perfusão de sangue e nutrientes para o organismo, diferente do homem para a mulher. Os fatores de risco que podem levar a doenças podem ser, e não raramente são, diferentes no homem e na mulher. As características de vida de um e de outro, aí sim, são peculiares, e esta peculiaridade pode fazer a diferença. Agora, doutor, para quem está em casa, né, nos acompanhando, quando se preocupar com uma dor no peito, né? Quando a gente deve ficar aí bem atento e recorrer logo a um atendimento médico? Olha, na realidade, a medicina, ela trabalha com sinais e sintomas. Sinais são aqueles perceptíveis e os sintomas são aqueles relatados. Não se deve, em nenhuma hipótese, o médico não pode menosprezar, reduzir a importância de qualquer sinal e de qualquer sintoma detectado. Pode ser que esses sinais e sintomas não configurem uma doença grave, mas eu gosto sempre de dar um exemplo, Ana Paula, dos mecanismos que nós temos no painel do carro, que o piloto tem no painel do avião. A luz do óleo acende, não quer dizer que o motor vai fundir, mas quer dizer que ela recebe com aquilo, a estrutura do veículo recebe com aquilo uma advertência. Não despreze isso. Vá ver, vá checar, para que aquilo que é inicialmente um sinal ou sintoma se transforme numa doença grave que coloca a vida em risco. Então, todo sinal e sintoma é importante. Os clássicos são as batedeiras, o coração disparado, o coração falhando, a falta de ar, a sudorese intensa, a tontura, a perda de consciência, manifestações que limitem a atividade do indivíduo, ele começa gradativamente não ser mais capaz de fazer atividades que fazia rotineiramente. Então, estas mudanças precisam ser valorizadas. O que muitas vezes acontece, e com a mulher é ainda até mais frequente, é que essa sintomatologia não seja valorizada, não tenha nela a importância que ela efetivamente pode ter. Então, sintomas e sinais são alertas de que algo não está funcionando bem. Se é grave, se é passível de uma intervenção, é outra história, mas precisam ser valorizados e informados ao médico. Doutor, eu gostaria que o senhor abordasse um pouquinho agora as principais diferenças, né, dos fatores de risco para mulheres e para os homens. Alguns fatores de risco são mais prevalentes no homem do que na mulher. O homem fuma mais do que a mulher,
O homem tem, via de regra, obesidade e sobrepeso muito parecido entre ambos, então essa característica para o homem e para a mulher não é diferencial. Em geral, o homem tem atividade física programada fora daquela que se faz para a vida em geral, mais ativo ele é do que a mulher, o que determina, portanto, uma proteção maior para ele, e é o conjunto desses fatores que efetivamente vão fazer a diferença para um e para outro, né? A ingestão de bebida alcoólica é mais comum e mais elevada em determinado período avaliado no homem do que na mulher, e assim por diante. O nível de estresse, que era muito maior no homem, hoje está fazendo com que a mulher passe a ter um nível de estresse também muito similar. Então, é esta avaliação, e toda vez que homem ou mulher, independente, estiver no médico, todos os fatores de risco devam ser avaliados. Se fuma, se faz atividade física, o nível de estresse, avaliar peso, avaliar estatura, avaliar circunferência abdominal, circunferência do pescoço, que são marcadores de risco. Se essa pessoa tem hipertensão, isto é diagnosticado, se ela tem um colesterol alterado, se ela tem alterações na glicemia, na quantidade de açúcar no sangue, ou configurando diabetes ou intolerância à glicose. De modo que este é um perfil que, quando avaliado, permite uma proteção maior para homens e também para as mulheres. Doutor, agora a questão da idade, né? Isso interfere bastante no caso da mulher, para ela ter aí um infarto? Olha, eu citei agora vários fatores de risco e os comparei entre homens e mulher. Estes são todos eles fatores de risco modificáveis. É possível parar de fumar, é possível emagrecer, fazer exercício, controlar o colesterol, controlar a pressão, o açúcar. 3 fatores não são passíveis de controle, mas são importantes na evolução das doenças cardiovasculares. Idade. É claro que quanto mais idoso, maior é a probabilidade de doença cardiovascular, como de resto para quase todas as demais. O gênero. A mulher, até a menopausa, ela tem uma característica que eu já disse, protetora dos hormônios naturalmente produzidos. E o terceiro é a história familiar. Também não se escolhe pai e mãe. Então, esses aspectos são peculiares. Se os pais principalmente, pai e mãe, o meu avô, o meu tio teve um problema, isto não guarda uma relação direta, mas pai e mãe, sobretudo o homem que teve doença cardiovascular com menos de 55 anos, e a mulher, no caso a mãe, que teve com menos de 65 anos, isto configura um aspecto de alerta para a doença cardiovascular. Então, estes 3 fatores não controláveis precisam ser, entretanto, avaliados e considerados. Doutor, a gente está falando, né, sobre a doença, né, cardiovascular, especialmente nesse mês, né, o mês das mulheres, né? Então, eu queria que o senhor reforçasse para o público, né, que está nos acompanhando, qual que seria, então, os cuidados necessários para as mulheres, né, levarem aí para a vida e diminuírem diminuir essa chance, né, esse fator de risco? Os cuidados fundamentais, Ana Paula, são controlar fatores de risco controláveis, manter um peso adequado, não fumar, cigarro não tem nenhum consumo seguro, usar bebida alcoólica moderadamente e, preferencialmente, não fazer uso, porque mesmo em quantidades pequenas, embora já tenha sido muito discutido e falado que há uma redução de infarto, mas há um aumento de AVC, manter o peso ideal, fazer atividade física, controlar colesterol, controlar a pressão e ter um nível de estresse
naquele estresse passível de ser controlado, controlado. Isso tudo é o que vai fazer com que a mulher, tanto quanto também o homem, tenha menos chance de uma doença cardiovascular. Doutora, a gente sabe, né, que o diagnóstico precoce ele é fundamental nesses casos, até para salvar vidas, não é mesmo? Sim, o diagnóstico, quanto isso vale para todas as doenças, particularmente na doença cardiovascular e no infarto em particular, dentre elas. Quanto mais precocemente você interfere e cuida, mais rapidamente você bloqueia aquele processo evolutivo. O infarto é uma oclusão de uma das artérias, que são as coronárias, que irrigam o músculo do coração. O processo ele é iniciado com uma oclusão, na maioria das vezes, de uma artéria, por um trombo. É possível hoje que você faça uma intervenção, quanto mais precoce, melhor, fazendo a dilatação desta artéria e a colocação, por exemplo, de um stent, que é um equipamento, é um modelo de intervenção que vai abrir e manter esta artéria aberta, bloqueando, abortando a evolução natural do infarto, que se não tiver esta orientação, acaba fazendo com que a região que aquela artéria que está sendo lesada irriga, resulte na sua morte. E músculo cardíaco morto é músculo cardíaco que vai fazer falta para a vida e para a circulação das pessoas. Doutor, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, como forma de prestar um serviço mesmo para a população que está nos acompanhando, o que a gente deve fazer se uma pessoa começa a passar mal, aí, a ter os primeiros sinais de um infarto do nosso lado, né? É um atendimento hospitalar de emergência. A maioria dos hospitais tem protocolo chamado protocolo de dor precordial, dor no peito. O indivíduo que chega lá no hospital e se identifica com essas características próprias de um infarto, tem um atendimento, deve ter um atendimento prioritário, de tal maneira que ele rapidamente faça exames, eletrocardiograma, exames de sangue, e configurado o infarto, ele receba esses tratamentos de bloqueio da evolução do infarto. Dor do peito ou estas manifestações gerais que nós falamos é razão para atendimento hospitalar. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro no Saúde Agora. Sou eu quem agradece e espero que as informações sejam úteis e sejam, sobretudo, aplicadas na vida de cada um. Com certeza. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir esse e outros quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e também não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!